Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar se Jesus aboliu mesmo o sábado, e descobrir por que esse mandamento foi ignorado entre os cristãos dos dias de hoje, e por que algumas religiões ainda guardam esse dia, na qual a principal igreja são os adventistas do sétimo dia, e ainda há aqueles que defendem que Jesus aboliu esse mandamento na cruz. Outros já afirmam que esse mandamento é imutável, mas qual será a verdade? Essas dúvidas veremos agora nesse vídeo de hoje. Mas antes de continuar, vou te fazer a seguinte pergunta: você está preparado? Essa história vai mudar sua vida. Deixe seu like e se inscreva no canal, e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Mas antes de descobrirmos se de fato devemos guardar ou não o sábado, devemos entender como ele se originou, e por que Deus constituiu essa lei, como um dos 10 mandamentos escrito nas tábuas de pedra, na qual ele em toda a Bíblia cuidou dele mesmo escrever com seu próprio dedos. Vejamos a palavra. Êxodo capítulo 31 versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Há trechos na Bíblia que esses mandamentos sempre existiram, e que Deus apenas fez com que aquele povo se lembrasse das leis moral, que após 400 anos de escravidão eles já tinham se esquecido. Mas agora vamos viajar um pouco no tempo, e entender onde esse mandamento nos foi entregue por Deus. Após Deus ter acabado o céu com suas vastidão de planetas e estrelas, o mar com todas as feras marinhas, peixes e na terra os animais que andam, os que voam, incluído o homem, até o 6º dia. E no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizará, e nesse dia descansou. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizará na criação. Gênesis capítulo 2 versículo 2 ao 3. Mas a pergunta que fica é: Deus precisa descansar? No 7º dia, Deus já tinha concluído tudo o que planeava criar. Não havia mais nada a criar. Por isso, Deus parou de criar, descansou. Isso não significa que Deus não tem mais envolvimento no mundo. Deus apenas descansou de criar o mundo. Ele continua trabalhando até hoje. Veja João capítulo 5 versículo 17. 17 Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Deus não descansa nem tira férias de cuidar do mundo. Ele está sempre presente, tomando uma parte ativa em nossas vidas. Não existe hora em que Deus não está disponível para nos ajudar. Deus descansou no 7º dia como exemplo para nós. Deus não se cansa, mas nós nos cansamos. Nós precisamos de guardar um tempo para descansar. Gênesis 2 versículo 3 diz que Deus abençoou e santificou o 7º dia. O 7º dia ficou reservado como dia de descanso e dedicação a Deus. Êxodo capítulo 20 versículo 8 ao 10. E por ser um dos 10 mandamentos, essa seria uma lei que não deveria ser mudada. Para compreendermos, precisamos considerar algumas leis registradas na Bíblia que funcionavam somente como leis internas para o povo de Israel. Então, temos leis civis, impostos, serviço militar, cargos públicos e outras. Leis religiosas, circuncisão, sacrifício de cordeiros, deveres dos sacerdotes e outras. Hábitos e costumes regionais, não cozinhar o cabrito no leite da mãe, não cortar o cabelo e outras. As leis mencionadas acima são leis que mudam com o tempo, pois a sociedade muda e os seus costumes também. Entretanto, também encontramos na Bíblia as leis de saúde. Muitos estudantes da Bíblia veem que os mesmos conselhos dados por Deus na antiguidade, a respeito de saúde, são indispensáveis na atualidade. Agora procuremos entender os 10 mandamentos da lei de Deus. Ver Êxodo 20. Essa lei é o reflexo do caráter de Deus, e o caráter de Deus não muda. A lei foi dada pelo próprio Deus, e é imutável. Por isso a Bíblia refere-se a essa lei como a lei perfeita.
Isso não quer dizer que seremos salvos por guardar a lei de Deus. Não. A salvação é apenas pela graça, mediante a fé em Cristo, mas Jesus deixou bem claro que a pessoa que o ama, guarda os seus mandamentos, a sua lei, por amor a Ele. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14 versículo 15. Bem, então em algum momento da história alguém fez a mudança do dia de guarda. Quando Deus deu os 10 mandamentos a seu povo, Ele também deixou claro que nenhum ser humano deveria mudar suas ordens. Veja Deuteronômio capítulo 4 versículo 2. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Quem mudou o dia de guarda? E quando isto aconteceu? Bem logo depois que Jesus subiu ao céu, o cristianismo começou a ser perseguido terrivelmente. Os grandes e terríveis shows de crueldade no Coliseu eram espetáculos de morte. Durante muitos anos os cristãos foram perseguidos até a morte. Morriam homens, mulheres e crianças. O problema para Roma era que, apesar de perseguir e matar muitos cristãos, eles não conseguiam matar o cristianismo. O sangue dos cristãos na terra era como semente que fazia com que aparecessem mais e mais cristãos. Nenhum imperador romano, por mais poderoso que tenha sido, conseguiu vencer o cristianismo pelo medo. A perseguição foi em vão. Mas você conhece aquele velho ditado: se você não pode com eles, então junte-se a eles. Assim, um imperador, muito esperto, decidiu que não iria mais lutar contra o cristianismo, ao contrário, iria unir-se aos cristãos. Ele resolveu se declarar cristão, e agora fez com que o cristianismo passasse a ser a religião oficial do Estado. O nome deste imperador era Constantino. Só que Constantino era pagão, amava outros deuses, guardava outro dia, a Bíblia para ele não valia nada. Assim, Constantino parou com a perseguição, e o que muitos pensaram que era uma bênção, foi uma maldição. Isto porque Constantino começou a introduzir dentro do cristianismo as coisas nas quais ele acreditava. Aos poucos ele foi fabricando um cristianismo que era sua própria cara. Constantino, que era pagão portanto, idólatra, adorava ídolos, introduziu dentro do cristianismo a adoração de imagens. E isso, depois que o Novo Testamento já tinha sido completado e que todos os apóstolos já tinham morrido, no dia 7 de março de 321 d.C., Constantino o Grande promulgou a primeira lei civil acerca do domingo, ordenando que todas as pessoas do Império Romano, exceto os fazendeiros, deveriam descansar no domingo. Foi o primeiro decreto dominical. No dia 07/03 de 321, e dizia o seguinte: devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar, e todas as oficinas serem fechadas no venerável dia do sol. O profeta Daniel manda um aviso a toda a humanidade. Ele diz que haveriam poderes na terra mudando a lei de Deus. Daniel 7 versículo 25 proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E assim o dia que era contado de pôr do sol a pôr do sol, conforme Levíticos 23 versículo 32, sábado de descanso solene vos será, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado, passou a ser contado de meia a meia-noite, e o mandamento lembra-te do dia de sábado para o santificar passou para o guardar domingos e festas. Detalhes, só no Novo Testamento há 59 referências ao sábado. Paulo, o grande missionário que estabeleceu várias igrejas, ungiu diversos presbíteros e diáconos, empossou líderes na igreja, ele fez tudo isso, mas nunca falou ou fez nada que apoiasse a mudança do sábado para o domingo. Pelo contrário, em Éfeso e Corinto guardou e pregou em 194 sábados, durante 3 anos e 9 meses. Lucas escreveu sobre os Atos dos Apóstolos, especialmente os de Paulo. Ele também não falou nada da mudança do sábado para o domingo. Bem, se Paulo não falou em nenhuma oportunidade que o domingo ocupou o lugar do sábado, é porque ele não pensava assim. Vamos deixar bem claro que nós nunca somos salvos por boas obras, por guardarmos a lei ou o sábado. Mas, com todo amor, carinho, não poderíamos deixar de mostrar a você que o dia do Senhor é o sábado e não o domingo.
Deus lhe ama, jamais deixou te amar, por isso separou um dia da semana para ter um encontro especial com você. Esse dia é revelado na Bíblia como o Santo Dia de Sábado. O que você vai fazer nesse dia? Ele estará lá esperando por você. Deus, que lhe ordeno descansar, é importante, não só para renovar nossas forças, mas também para desenvolver o relacionamento com Deus e apreciar sua criação. O descanso precisa ser regular. Deus estabeleceu um dia por semana para termos uma rotina. Deus santificou o sétimo dia para garantir que sempre teremos o descanso que precisamos. E aí, gostou do vídeo? Deixe um comentário.